Obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. O país atravessa uma situação particularmente difícil no que respeita à sua dinâmica económica. Vivemos hoje em recessão, com os problemas sociais a agravarem-se dia para dia. O encerramento de empresas ocorre a um ritmo assustador, designadamente as empresas de pequena e média dimensão, que são as vítimas diretas do estrangulamento do mercado interno que se tem promovido em Portugal. Face a este quadro, o que os Verdes propõem através desta iniciativa legislativa é que nos debrucemos sobre o setor do comércio e da distribuição, ou seja, sobre a disponibilização de produtos aos consumidores. De facto, convivem no nosso país duas realidades extremas. Por um lado, temos as grandes superfícies distribuidoras que, pagando baixos salários e gerindo a disponibilidade dos seus trabalhadores em função exclusiva dos interesses da própria empresa, podem abrir a qualquer dia da semana e a qualquer hora. E, por outro lado, o pequeno comércio, muitas vezes de âmbito familiar ou com um número limitado de trabalhadores, que não tem essa capacidade e que se vê esmagado pelo poder e pelo monopólio das grandes distribuidoras. A livre concorrência é, afinal, a lei da selva, onde apenas sobrevivem os mais fortes. E não restam dúvidas que o quadro legal hoje em vigor está criado para favorecer as grandes superfícies comerciais e para estrangular o comércio tradicional. Os Verdes já há muito que o dizem, mas hoje, com mais oportunidade ainda, dada a situação em que vivemos, é imperioso salvar o comércio tradicional. Salvar o comércio tradicional porque ele, em conjunto, é criador de inúmeros postos de trabalho que se impõe preservar, de modo a não contribuir para alargar a bolsa de desemprego no país. Salvar o comércio tradicional porque ele é fundamental para o escoamento das produções das micro, pequenas e médias empresas produtoras nacionais, nomeadamente agrícolas, quantas vezes afastadas das grandes superfícies por não terem capacidade de resposta, nomeadamente quanto às exigências de grandes estoques. Salvar o comércio tradicional porque é este que dá resposta de proximidade aos consumidores, o que se traduz para estes numa vantagem bastante relevante e que, na maioria das vezes, nem requer sequer a utilização do automóvel para uma deslocação de necessidade de consumo. Salvar o pequeno comércio porque, dada a sua localização geralmente central, é ele que contribui para dar vida aos centros das localidades e dos bairros urbanos e, consequentemente, que contribui para garantir a identidade cultural aos centros, contrariando também a desertificação humana que urge combater. Estes são apenas alguns exemplos da relevância económica, social, ambiental e também em termos de ordenamento do território que o comércio tradicional nos traz. Porém, o Decreto-Lei 111/2010, de 15 de outubro, veio liberalizar totalmente a abertura das grandes superfícies comerciais aos domingos e feriados, fixando como regra essa abertura quase contínua, relegando para as câmaras municipais a prerrogativa de restringir ou alargar esses horários. A regra a definir, contudo, na perspectiva dos Verdes, deve ser invertida, isto é, a regra deve ser a de não abertura aos domingos e feriados, deixando-se, contudo, a possibilidade das autarquias locais poderem, se assim entenderem, restringir ou alargar esses horários em caso de situações muito específicas e devidamente justificadas, mas partindo, porém, sempre do princípio do encerramento aos domingos e feriados. Desta forma, para além da salvaguarda do comércio tradicional e da criação de oportunidades para que esta pequena distribuição vingue de facto no mercado, garante-se o respeito pelos trabalhadores das grandes superfícies comerciais que atualmente vêem comprometidos os tradicionais dias de descanso durante o ano. Assim, hoje, por imperativo nacional e como contributo para a dinamização da nossa economia, designadamente com a salvaguarda da atividade da pequena e média escala, de milhares de postos de trabalho, esta Assembleia tem a oportunidade de dar uma oportunidade ao pequeno comércio. Muito obrigado.